Apenas uma história do Wolfsburg. No dia 12 de setembro de 1945, na nova cidade de Wolfsburgo, Alemanha, nascia o VSK Wolfsburg, um clube que abrangeria diversos esportes, entre eles o futebol. O clube substituía um antigo clube de futebol da região, o primeiro a ser afiliado à empresa da Volkswagen. O clube acabou sendo desfeito quando as tropas dos aliados tomaram posse da região, assim interrompendo as ligas locais. Sim, havia competições em andamento durante a guerra. Olha o quanto esses malucos adoravam o futebol. O clube foi fundado por diversas pessoas, embora Bernd Elberskirch não tenha sido uma delas. Ele deu uma boa contribuição ao clube, sendo responsável pela cor verde, já que ele ofereceu à equipe 10 camisas verdes que tinha em casa. Os calções brancos também já estariam presentes, graças aos primeiros apoiadores, que doaram lençóis que foram costurados pelas mães e mulheres dos jogadores. Wolfsburg nasceu após o fim da Segunda Guerra Mundial, em uma Alemanha totalmente em ruínas. Para conseguir equipamentos para o clube, como chuteiras e bolas, foram precisos trocar alimentos, cigarros e bebidas com os moradores. Em dezembro do mesmo ano, o clube quase foi extinto, quando diversos jogadores insatisfeitos deixaram o VSK Wolfsburg para jogarem no novo clube da cidade, o FC Wolfsburg. Apenas Josef Meyer continuou no VSK Wolfsburg. Junto com um amigo, ele foi à procura de novos jogadores para o clube. Em breve, o clube mudaria também seu nome inicial, passando a se chamar VfL Wolfsburg. A tradução dessa abreviação seria Clube de Exercícios Físicos. Em 1946, o Wolfsburg disputou um amistoso com o Schalke 04, no campo de propriedade da Volkswagen, que logo se tornaria a patrocinadora do clube. Também no mesmo ano, o Wolfsburg ganhou um título local da cidade de Gifhorn. Em 1947, o Wolfsburg jogou pela primeira vez contra o seu rival, o FC Wolfsburg, e ainda por cima perdeu de lavada, de 8-2. Nesse ano o clube se mudou e passou a jogar em um novo estádio, e o Wolfsburg estreia vencendo por 5-2 o Vorsfeld. Até 1954 o clube disputou apenas campeonatos amadores da região, em busca de uma vaga para a Oberliga Nord, que no caso era o maior nível de competição regional que reunia os melhores times de diversos estados do norte alemão. Os melhores da competição ganhavam uma vaga para a disputa do campeonato alemão. O Wolfsburg, na temporada de 1951 a 1952, chegou perto de conquistar a vaga, chegando até a ganhar a Liga Amadora. Porém, o time não alcançou a promoção. Mas finalmente, em 1954, o Wolfsburg alcançou sua maior glória, a promoção para a Oberliga Nord. O time ainda também conquistou o título, vencendo por 2-1 o Raider SV, para a festa da cidade de Wolfsburgo. Como premiação, cada jogador ganhou um buquê de flores. Em sua estreia na temporada de 1954 a 1955 na Oberliga Nord, o Wolfsburg não fez muita coisa, mas conseguiu se manter na liga, a uma posição do primeiro da zona de rebaixamento. Os Lobos chegaram a chamar a atenção ao ganharem do Hamburger SV de 1-0, que naquela época era o maior time da região. Nas temporadas seguintes, os Lobos repetiram 2 vezes a mesma posição da estreia. Em 1957 a 1958, melhoraram e até terminaram em 11º. Porém, na temporada seguinte, foram o pior time da competição e foram rebaixados. Em 1961, o Wolfsburg disputou um amistoso com o Santos. Sim, o Santos daqui mesmo. Inclusive, o Pelé jogou nessa partida. O amistoso teve mais de 10 mil espectadores. No final, o Santos venceu por 6-3 o Wolfsburg, tendo Pelé feito 2 gols. Em 1963, a Bundesliga é criada. Bem, uma confusão danada e o Wolfsburg vai parar no campeonato alemão amador, onde chega à final, porém acaba perdendo para o Stuttgart de 1-0. Ainda no mesmo ano, o Wolfsburg disputa com 6 times uma vaga na Regionalliga Nord, então substituta da Oberliga Nord. E o Wolfsburg consegue a vaga, e mais uma vez a cidade comemora. Em 1970, agora o Wolfsburg se torna vice-campeão da Regionalliga Nord e acabam ganhando uma promoção para disputar uma vaga na Bundesliga, mas o Wolfsburg acaba terminando em quarto e não consegue alcançar a vaga.
Também no mesmo ano, na Copa Alemã, o Wolfsburg participou de um feito inédito. Pela primeira vez na história da Copa da Alemanha, uma partida precisou ser decidida nos pênaltis. Na ocasião, a partida entre Wolfsburg e Schalke 04 acabou terminando empatada 2 vezes, o que forçou as penalidades, que no final acabou sendo ganho pelo Schalke 04. Em 1974, finalmente a Bundesliga 2 é criada, agora tendo uma liga nacional de segundo nível, que no caso foi dividida em Norte e Sul. E claro, o Wolfsburg foi convidado para participar da primeira edição, porém a equipe não vai muito bem e acaba sendo rebaixada, mas na temporada seguinte consegue mais uma vez se classificar para a Bundesliga 2, da edição de 1976. Mas o azar atinge de novo o Wolfsburg, que mais uma vez é rebaixado em seguida. Após 15 anos, em 1992, finalmente o Wolfsburg está de volta na Bundesliga 2. Depois de 3 vezes ter falhado nos playoffs de promoção, em 1991 o clube chegou até a conquistar a Oberliga, mas não conseguiu alcançar a promoção. Mas em 1992 a equipe repetiu o feito de novo, ganhando mais uma vez a Oberliga. E agora sim, os Lobos estavam voando ou indo bem, mas antes de chegarem à Bundesliga 2, é claro que teriam de conquistar a promoção para chegar lá. E o Wolfsburg vai muito bem. Com uma vitória de 2-1 para cima do FC Berlim, o Wolfsburg sela totalmente a vaga na próxima Bundesliga 2, que no caso já era unificada em uma só liga, não era mais dividida em Norte e Sul. Na Bundesliga 2 em 1992, o clube passou alguns sustos, mas conseguiu evitar o rebaixamento, terminando em 14º, a 3 pontos à frente do primeiro da zona de rebaixamento. Inclusive, o artilheiro da competição foi o jogador Reich, do Wolfsburg. Nas temporadas seguintes, na Bundesliga 2, em 93 a 94, o time terminou em quinto. E em 1994 a 95, o clube mais uma vez bateu na trave, terminando em quarto lugar. Inclusive, nessa temporada, o Wolfsburg estava voando, tanto que chegou à final da Copa da Alemanha, depois de eliminar o Schalke 04B, Eintracht Frankfurt, TSV, Bayern de Munique, equipe B e o Köln. O time chegou à final para enfrentar o Borussia Mönchengladbach. Porém, o Borussia foi muito superior e venceu pelo placar de 3-0, o que deu ao Wolfsburg o vice, muito conhecido pelo Vasco. Na temporada seguinte, na Bundesliga 2, o time não vai muito bem e termina em 12º. Porém, na temporada de 96 a 97, o Wolfsburg surpreende, e então no dia 11 de junho de 1997, Mainz e Wolfsburg disputam uma partida que decidirá o futuro do vencedor, uma vaga na Bundesliga. Foi uma partida eletrizante do início ao fim, e o Wolfsburg vence por 5-4 o Mainz, para mais uma festa, e o time termina em segundo e pela primeira vez chega à Bundesliga. Em sua estreia na Bundesliga, o Wolfsburg faz apenas uma campanha regular, mas consegue se manter na liga pelo menos. Em 98 a 99, na Bundesliga, o time faz uma ótima campanha, terminando em sexto e conseguindo uma vaga para disputar a taça da UEFA. Aliás, nessa temporada, o time aplicou um tal de 7-1 no Borussia Mönchengladbach. Em 1999, o time estreia na taça da UEFA e consegue passar da primeira fase, eliminando o Debrecen. Na rodada seguinte, 1-0 da primeira partida contra o Roda, sim, o Roda da Holanda, é o suficiente para classificar o Wolfsburg para a terceira fase, contra o Atlético de Madrid. Porém, o time de Madrid se dá melhor e vence as 2 partidas. O Wolfsburg, é óbvio, é eliminado. Em 2000, o Wolfsburg teve seu primeiro jogador a ser convocado para a seleção da Alemanha. Trata-se do jogador Zoltan Sebensen. No ano seguinte, em 2001, a Volkswagen se torna a principal acionista do clube de futebol e o clube planeja construir um novo estádio mais amplo e melhor para abrigar as partidas. Chamado de Volkswagen Arena, sua inauguração ocorre em 2002 e na estreia o Wolfsburg amarga e perde para o Stuttgart. Até a temporada de 2007 a 2008 na Bundesliga, o Wolfsburg apenas fez campanhas regulares e nada de grande importância. Porém, nessa temporada que citei, o clube terminou em quinto e voltou a disputar uma grande competição europeia. Na temporada seguinte, seria de grandes emoções para os Lobos. Na taça da UEFA, a equipe vai até bem, chegando a terminar líder do seu grupo. Porém, na fase seguinte, o Wolfsburg foi massacrado pelo PSG. Na Copa da Alemanha, o time chegou até as quartas, porém os Lobos foram eliminados pelo Werder de Diego Ribas.
Porém, o grande destaque da equipe foi na Bundesliga, onde o Wolfsburg conquistou, agora sim, sua maior glória. O time se tornou campeão pela primeira vez da Bundesliga, ao derrotar o Werder Bremen por 5-1. Uma ótima revanche depois da eliminação na Copa, não é mesmo? Não só isso, mas os atacantes Grafite e Dzeko foram a dupla do terror para as defesas adversárias. No total, juntos, marcaram 54 gols, sendo os maiores artilheiros da liga nessa temporada. Na temporada seguinte, na Bundesliga, o Wolfsburg faz um campeonato mais ou menos bom e termina em oitavo. Destaque para a artilharia de Edin Dzeko, com 22 gols. Na Champions League, o Wolfsburg estreia em um grupo com o Manchester United, CSKA Moscou e Besiktas. O clube apenas conquista um terceiro lugar no grupo e garante uma vaga para as eliminatórias da Liga Europa, onde chega até as quartas, porém o Wolfsburg é eliminado pelo Fulham. Agora na década de 2010, aceleramos um pouco e chegamos a 2014, onde o Wolfsburg alcança um quinto lugar na Bundesliga e garante uma vaga na Liga Europa. Na temporada seguinte, o Wolfsburg voltou a conseguir fazer uma temporada incrível. Na Liga Europa, o time chegou mais uma vez até as quartas, sendo parado apenas pela Napoli. Na Bundesliga, uma ótima campanha, e o segundo lugar alcançado lhes deu uma vaga direto à Champions. Porém, o grande triunfo dos Lobos foi na Copa da Alemanha, onde chegaram à final, contra a equipe do Borussia Dortmund. E o Wolfsburg, é claro, se deu melhor e venceu por 3-1. Com gols de Luiz Gustavo, Kevin De Bruyne e Dost para os Lobos e Aubameyang para as Abelhas. Deixa pra lá. No início da temporada de 2015 a 2016, o Wolfsburg levanta mais uma taça, agora pela Supercopa da Alemanha, onde derrota o Bayern de Munique, campeão da Bundesliga, nos pênaltis. Na Champions League, o clube consegue ir bem no início e termina em primeiro no grupo B, que tinha clubes como Manchester United, PSV e CSKA Moscou. Nas oitavas, o time venceu os 2 jogos em cima do Ghent e passou para as quartas, contra o poderoso Real Madrid, onde na primeira partida em casa os derrotou por 2-0. Porém, no jogo de volta, Cristiano Ronaldo estava inspirado para o azar do Wolfsburg e fez os 3 gols que eliminou a equipe dos Lobos. Que pena, hein? Atualmente, em 2021, calma, eu sei que eu pulei bastante tempo, porém, o Wolfsburg deu uma decaída enorme nas últimas temporadas, chegando 2 vezes a ter que jogar um playoff para se manter na Bundesliga, além de 2 participações na Liga Europa. E bem, no momento o Wolfsburg vem apresentando um bom futebol até aqui. Por enquanto, o Wolfsburg está em terceiro lugar na Bundesliga desse ano. Aliás, em 2003, e claro, não esqueci isso, foi fundada a equipe feminina do Wolfsburg, advinda de uma fusão com outro clube feminino da época. Inclusive, o clube feminino é bem mais sucedido que o clube masculino. Até o momento, as Lobas, prometo que essa é a última vez que eu falo isso, elas conquistaram 2 vezes a Champions League, 6 vezes o Campeonato Alemão e 7 vezes a Copa da Alemanha. São essas as principais conquistas das Lobas do Wolfsburg. Adeus.